Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje o nosso tema é radical, prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Na verdade, ambas são afixos. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar onde ocupa a palavra. Ou seja, se vem antes do radical, se chamará prefixo. Se vem depois do radical principal, se chamará sufixo. Certo? Vamos a alguns exemplos. Antipatia. Anti. Ali temos um prefixo, veio antes da palavra principal. Retroceder. Retro, ali, ó, temos um outro prefixo, veio antes da palavra principal, então é um prefixo. Tolerante. Temos o ante ali como sufixo, veio depois da palavra principal, que ali temos um radical que se fala em tolerar. Aí temos o ante, né, um sufixo. Realismo, o ismo ali como sufixo, veio depois da palavra do radical principal, real. Agora vamos falar mais especificamente de prefixo. Prefixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que antecede o radical, como eu acabei de falar. Ele vem antes do radical, é um prefixo, a palavra já fala pré, vem antes, tá? Assim, eles modificam o seu sentido, mas geralmente mantêm a classe gramatical a qual pertence. Ou seja, se é um verbo, ele vai continuar um verbo. Se é um sujeito, ele vai continuar um sujeito. Se é um advérbio, ele vai continuar um advérbio, tá? Temos alguns exemplos ali. Exemplo, infeliz. Temos ali um in, né? Um prefixo, né? Que está agregado ao radical feliz. Imoral. Temos ali um prefixo i agregado à palavra moral. Amoral. Temos o prefixo a agregado à palavra moral. Preocupar, ali, ó, de ocupar. Temos o pré como prefixo. Desleal, tá? Temos o des ali, ó, agregado à palavra leal. Temos mais um prefixo. Agora vamos para os sufixos. Sufixo é um afixo que se adiciona ao final de um radical. O sufixo é o responsável pela criação de outras palavras, as chamadas palavras derivadas. Por exemplo, se adicionarmos o sufixo eiro à palavra primitiva pedra, originaremos a palavra derivada pedreiro. A principal característica do sufixo é a mudança da classe gramatical, diferentemente do prefixo, que não muda sua classe gramatical adicionando um novo termo, o sufixo já muda sua classe gramatical, dependendo do sufixo adicionado. Dessa forma, podemos utilizar o significado de um verbo num contexto em que se deve usar um substantivo, por exemplo. Os sufixos, eles podem ser nominais, verbais e adverbiais. Vamos ver agora. Sufixos nominais. Se juntam ao radical, a palavra principal, para formar substantivos e adjetivos. Aqui temos alguns exemplos de sufixos aumentativos. Ão, aço, alhão, areu. Por exemplo, no ão, adicionamos a palavra parede, então ele fica paredão. É um sufixo aumentativo, ele foi adicionado ao termo principal, né? E daí ele ficou como um sufixo aumentativo, deu um grau aumentativo à palavra. Aço foi adicionado à palavra rico, ficou ricaço, né? Ele deu um tom de aumentativo. Alhão, né? Foi adicionado à palavra grande e ficou grandalhão, tá? Ele deu um tom aumentativo à palavra. Já nos sufixos diminutivos, basicamente é a mesma coisa, porém, ao invés de dar um tom de aumentativo, de maior, ele dará um tom de diminutivo, de menor. Inho foi adicionado à palavra Pedro, ficou Pedrinho. Zinho
foi adicionada a palavra avô e ficou avozinho. Acho, foi adicionada a palavra rio, ficou riacho, um rio menor, tá? Aí você vê a diferença dos sufixos diminutivos e dos sufixos aumentativos. Sufixos verbais. Eles se juntam à radical, à palavra principal, para formar verbos. Temos ali alguns exemplos. Folhear, espernear, amanhecer. Vamos lá, a primeira palavra. Por exemplo, folhear. Ó, o sufixo EA foi adicionado à palavra folha. Imediatamente já se vê que mudou a classe gramatical, né? Que antes era um substantivo, passou a ser um verbo. Viram a diferença do sufixo? Quando ele é adicionado a alguma palavra, automaticamente ele já muda a classe gramatical, diferentemente do prefixo. Amanhecer, olha lá, o EC, um sufixo EC, foi adicionado à palavra amanhã, né? E mudou sua classe gramatical também. Vamos para a nossa última etapa, que são os sufixos adverbiais. Os sufixos adverbiais se juntam à radical para formar advérbios. Há apenas um sufixo adverbial em português, é o sufixo mente. Exemplo: cuidadosamente, firmemente, francamente, justamente, rapidamente. Vamos à última palavra ali, ó. Rápido. O sufixo mente foi adicionado à palavra rápido e ficou rapidamente. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até mais.